Nós já voltamos aqui a falar desse tema. Vamos agora com o momento jurídico. Doutor Eduardo Berbigier, sempre um prazer recebê-lo aqui, doutor. Prazer é todo meu, Joyce. Roubo aos aposentados do INSS. O deputado federal Nicolas Ferreira acionou aí o STF para obrigar a Câmara a instalar a CPI. Já falamos na semana passada aqui, né, doutor? Quem não deve, não teme, por que não quer instalar? Por que não investigar, se são inocentes? Pois é, Joyce, então me entra na cabeça, né? A oposição está buscando a CPI, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro falou que apoia a instalação da CPI. O governo, né, vem com essa falácia. A Gleisi Hoffmann já falou que começou no governo do Bolsonaro. O que o presidente Bolsonaro fez? O ex-presidente disse: não, tudo bem, investiguem, punam-se os culpados. E a oposição já assinou, tem 185 assinaturas ali da oposição, vamos fazer a CPI. E o governo, estranhamente, não quer a CPI. O governo está movendo mundos e fundos para barrar a CPI. E o presidente da Câmara engavetou a CPI. Estranhamente também, né? O Centrão se articulou com o governo e barraram a CPI do INSS neste rombo, né, que pode chegar a 90 bilhões, né, este mar de escândalos, mais um escândalo aí no governo do presidente Lula, e estranhamente estão varrendo para baixo do tapete. Por que não fazer a CPI? O governo do PT é muito bom em se mover nas sombras, né? Fica esta guerra de versões, de discursos indignados, né? Vão para a tribuna acusando o ex-presidente Jair Bolsonaro, acusando a oposição. E por que não jogar as claras? Mais uma vez, o deputado Nicolas Ferreira está certo. Então façam a CPI. É uma vergonha isso. Na verdade, sabemos que o Supremo não vai se meter nisso, né? Primeiro que eu acho uma tentativa do deputado Nicolas, né? Louvável, uma tentativa, assim, digamos, desesperada, né? De recorrer a alguém logo ao Supremo em virtude de não ter conseguido apoio dos seus pares, né? Seria uma interferência do Judiciário no Congresso. E nós sabemos que o Supremo só intervém no Judiciário quando lhe interessa, né? E nesse caso, acredito que o Supremo não tem interesse, né, em interferir no Judiciário. Eu acredito que isso não vai em nada, né? Não vai dar em nada, vai terminar em pizza, né, como diziam antigamente. Esta CPI vai continuar engavetada, porque deve ter muita gente importante com medo dessa CPI, e por isso que não vai sair, né? Então, nós vamos ter que ver mais um escândalo. Vão ser pegos os pequenos, né? Esse careca do INSS, como dizem aí, que era o articulador do esquema, está aí perdendo os seus carros, daqui a pouco está solto, né? Mas são os peixes pequenos que vão pagar, né? Os grandes articuladores, os políticos, as pessoas que realmente tinham que estar presas vão mais uma vez se safar, né? Como sempre acontece no Brasil. E nossas homenagens ao deputado Nicolas, que está tentando chegar ao fundo aí desse esquema, desse gigantesco esquema de corrupção, mas infelizmente os deputados governistas não deixam, né? E o governo federal está fazendo tudo para colocar panos quentes inexplicavelmente, né? Se o presidente tem tanto interesse em descobrir o que aconteceu, que faça a CPI. Falando em panos quentes, doutor, orçamento para 2026. O Ministério da Fazenda anunciou na semana passada o congelamento de pouco mais de 31 bilhões de reais para ajudar aí a cumprir a meta fiscal nesse ano, que provavelmente vai acabar contribuindo, né? O mercado até ficou animado, tal, mas ainda assim seria insuficiente para ajustar as contas públicas para o próximo ano. Seria o quê? Resolve agora e cria um problema para depois? Vai empurrando com a barriga? Na verdade, assim, né, é uma gota no oceano. Óbvio que todo o gesto de corte de gastos é bem-vindo, né? É louvável. Só que são 30 bilhões, né? Dentro de um mar de despesas. Nós já mostramos aqui, né? Só os gastos acima do teto dos funcionários públicos são bem maiores do que isso, né? Então, se o governo fizesse a sua lição de casa em coisas básicas, já conseguiria cortes maiores do que isso. Então, isso é muito insuficiente, né? Pelo déficit que está projetado
para esse ano e para 2026. Então, não é nada, né? O governo, claro, é um primeiro passo, mas nós vemos poucas medidas concretas, nós não vemos um planejamento. Esta medida seria muito bem-vinda dentro de outras, né? Se o governo demonstrasse um plano, olha, nós vamos cortar esses 30 bilhões dentro de outras medidas, nós vamos fazer outros cortes, né? Outros ajustes que vão permitir, o mercado fala em corte de 2,5% do PIB, né? Para que houvesse o equilíbrio fiscal. Isso nunca vai acontecer, né? Pelo que nós sabemos da maneira como esse governo conduz as suas contas, ainda mais com uma queda de popularidade gigantesca e num ano anterior a um ano de eleição, né? O governo, mais provável é que o governo abra as torneiras, né? Esse ano e o ano que vem mais ainda, né? Então provavelmente vamos ter aumento de gastos, aumento de déficit, infelizmente, né? A irresponsabilidade fiscal, porque o governo sempre pensa, nunca pensa na sequência, né? O outro governo que resolva depois os rombos que o governo deixa, né? Nós já vimos aí rolando a ideia de rolar as dívidas públicas emitindo títulos com juros de 15% ao ano. Isso é um absurdo, governo nenhum consegue arcar com esse custo, né? Eu quero ver a conta para as próximas gerações e para os próximos governos, né? É isso que esse governo está fazendo. Ô, doutor, e nessa busca incessante aí por estratégias para equilibrar as contas do governo, o Haddad também anunciou aumento do IOF. Explica para o nosso público o que isso significa. Crédito fica mais caro, juros estão altos. Quando o crédito é dificultado para o consumidor, para o brasileiro, para a população, o Brasil não progride. Quando se mexe no IOF, principalmente em operações internas, o dinheiro fica mais caro. O governo mexeu mais em operações externas. Eu até tenho a tabela aqui e ele acabou recuando em alguns pontos, né? O que vai acontecer? No cartão de crédito internacional vai subir de 3,38% para 3,5% a alíquota. No cartão pré-pago e cheques de viagem também 3,38% para 3,5%. Compra de moedas em espécie. Quem vai viajar e compra dólar, ou quem compra para guardar, para investir, vai de 1,1% para 3,5%. E empréstimo externo de curto prazo. Isso afeta até empresas que fazem empréstimo exterior de curto prazo, vai de 0% para 3,5%. Isso é um impacto relativamente importante. Relativamente não, impacto importante. O governo acabou voltando atrás em algumas outras questões, principalmente de pessoa física, em virtude da pressão popular. Eles esperavam arrecadar 20 bilhões, né, com essas medidas. Vamos ver qual o ponto. Mas o que nós temos visto, né? O governo pouco corta de custos e busca sempre o aumento tributário, né? Nós já noticiamos aqui, Joyce, na nossa coluna, aqui no Força do Agro, no Momento Jurídico, que o governo teve ano passado um aumento real de 10% na arrecadação tributária federal. É muita coisa. Quem é penalizado? O contribuinte, né? As empresas, o contribuinte, e quem paga a conta no final. Todo mundo que vai lá, compra um produto do supermercado na gôndola, está pagando isso. E o governo já não tem mais muito para onde correr, porque as empresas, os contribuintes estão estrangulados, já não tem, e vamos ter aumento real esse ano de novo. Então o governo recorre ao IOF, a outras questões, IOF no exterior, porque já não tem mais muito para onde aumentar tributos, né? O contribuinte brasileiro já está estrangulado e o governo faz tudo menos a sua lição de casa, que é cortar custos, né? Então é uma fórmula fadada ao fracasso, né? Aumento de impostos, aumento de gastos, né? Aumento de juros, quer dizer, onde vamos parar? Né? É o que nós dissemos aqui, são anos, décadas depois para consertar essas políticas equivocadas. Nós precisamos de vários governos bons depois para colocar a casa em ordem. E o Brasil não costuma ter uma sequência de bons presidentes. Infelizmente, o povo brasileiro gosta muitas vezes daquelas promessas, né? Da picanha, da cerveja barata, enfim, e muitas vezes acaba caindo nestas promessas, como ocorreu na última eleição. Só que o Brasil vai precisar, depois deste último governo, de governos técnicos, racionais,
com corte de custos, com uma política austera, e infelizmente não sei se nós vamos conseguir ter uma sequência de governos suficiente para colocar a casa em ordem. Doutor, um assunto que repercutiu na semana passada foi o anúncio dos Estados Unidos de impor sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Alguns grupos criticaram Trump defendendo a soberania nacional. Nessa situação, eles defendem a soberania nacional. E lá em relação à Amazônia, quando estão dando a Amazônia para os estrangeiros, ninguém lembra de defender, né? Doutor, um dos grupos que criticou foi a OAB e o movimento dos advogados de direita acabou criticando essa manifestação aí da OAB. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Eu entendo a crítica, e até fazendo um adendo, semana passada o ex-ministro Aldo Rebelo, o ex-ministro comunista, que agora virou um dos queridos da direita, né, estava prestando depoimento e ele foi dar a sua interpretação sobre o que ele ouviu, dizendo que era uma força de expressão, que o general falou, colocar as tropas à disposição. E o ministro Alexandre de Moraes falou que ele devia ter seus fatos, não fazer comentários. E ele falou que não ia ser censurado, e o ministro Alexandre de Moraes falou que ele se comportasse, senão ia ser preso. Quer dizer, o ministro Alexandre de Moraes está tratando até ex-ministros, ex-políticos como se fossem crianças, moleques, né? Então está até divertido de ver essas sessões aí de Supremos, depoimentos. Eu entendo a nota dos advogados de direita, concordo com o teor da nota, em parte, pelo seguinte: o que eles colocam? A OAB falhou, muitas vezes, em se manifestar. A OAB foi omissa, porque o ministro Moraes, e aqui eu volto a dizer, não estou fazendo juízo sobre se é justo ou não a punição dos Estados Unidos, não estou falando sobre isso, estou falando sobre a postura do ministro Moraes em vários casos onde a OAB falhou. O ministro Moraes atropelou, muitas vezes, o direito dos advogados. O ministro Moraes não deu acesso aos autos do processo, o ministro Moraes não deu acesso a advogados regularmente inscritos na OAB aos seus clientes, e eu não vi a OAB, pelo menos de forma incisiva, se manifestar. E isso o movimento dos advogados de direita coloca, e eu concordo plenamente. A OAB foi muito omissa com relação a isso. A questão de se cabe nota da OAB ou não, eu tenho uma posição mais de direita, eu concordo, eu discordo de muitas das posições do ministro Moraes, mas é mais uma questão política, entendeu? Eu acho que a OAB não pode se guiar por essas questões. Os advogados de direita, concordo, discordo do Moraes, os de esquerda, concordo. Eu acho que a OAB ela é uma entidade que ela não pode se guiar para as posições políticas. Mas o que eu concordo integralmente com a nota é o seguinte: a OAB errou ao não se manifestar no tempo certo sobre todas as violações de direitos que o ministro Moraes praticou dos advogados. Ela foi omissa e agora ela vem se manifestar sobre a violação aos direitos do ministro do Supremo. Então, quer dizer, ótimo, quer falar sobre isso, mas por que não falou antes sobre as violações das prerrogativas dos advogados? Que isso é o dever da OAB, né? Então, concordo plenamente com a nota. Eu acho que a questão de concordar com a punição dos Estados Unidos ou não é mais uma questão política. Eu já coloquei aqui a minha opinião. Eu acho que os Estados Unidos, como um país soberano, ele dá as sanções que ele quiser dentro do país dele. Se o Brasil se sentir atacado, aí o Brasil vai retalhar com sanções diplomáticas. Então, dizer que os Estados Unidos está invadindo a soberania brasileira, se ele acha que o Moraes está agindo de forma antidemocrática, ele tem o direito de cortar direitos dentro do seu país. Os Estados Unidos está agindo dentro do seu país, ele não está impondo medidas dentro do Brasil, ele nem poderia fazer isso. Então, nós sabemos que os Estados Unidos têm esta forma de agir, já fez isso com outros países, né? Mas é uma maneira dos Estados Unidos agir. Aí é uma questão de conceito. O Moraes não foi a esse extremo, claro, concordo, mas ainda é uma discussão política que nós não vamos entrar nesse mérito, nosso programa não é para isso. Mas o que eu concordo na íntegra com a nota dos advogados de direita é que a OAB falhou em não ter se manifestado
incisivamente quando o ministro Moraes não permitiu a advogados regularmente inscritos que tivessem acesso aos autos, que tivessem acesso aos seus clientes. Isso é uma prerrogativa do advogado garantida em lei e garantida constitucionalmente. E uma entidade como a OAB, que representa uma classe, né, uma classe profissional, tem que saber quando falar e quando se calar. Doutor, muito obrigada aqui pela sua participação, pelas suas informações. Uma excelente semana. Eu que agradeço. Uma excelente semana a você, Joyce, e a todos os nossos telespectadores.